Sair, não, acho. Eu quero, nessa minha fala, lembrar que essa fala ela não surgiu hoje. Ela tem seu início em 2009, com a história da Iracema. A segunda etapa dessa fala é em 2010, hoje é o terceiro ato dela. Ainda que seja 3 momentos, e tem aí 3 anos que se somando a esse percurso, é uma tentativa pessoal de fundamentar um propósito de compreensão do que é Ibiapaba. Não é apenas um propósito sociológico, é um propósito que se liga também a uma alegria de ter conhecido algumas pessoas, entre elas a minha esposa aqui na Serra da Ibiapaba. Quando eu, em 2009, fiz aquela fala, a minha intenção, primeira, é preciso reconhecer o mito de Iracema. O mito não se destrói, é para se reconstruir a partir de outra perspectiva. Qual é a perspectiva que estamos aqui desenvolvendo? Ela parte da história, sobretudo, da sociologia, da antropologia, da pedagogia, da sociologia. Portanto, desde já, ela é interdisciplinar. Em 2010, dando prosseguimento a essa intenção minha, a fala que eu fiz aqui foi colocando que o Ceará é uma construção de um Estado que ele não é ainda inteligível para os historiadores, sociólogos, seja lá quem for. E é necessário pensar o Estado do Ceará a partir de uma perspectiva processual, como falou a professora Juraci. Nessa perspectiva processual, eu chamo as leituras do Weber e do Elias. O Ceará, portanto, está dentro do processo civilizatório, tendo 4 grandes agentes, segundo Araripe Júnior. Acho que esse é Araripe Júnior. Os colonizadores, os jesuítas, os índios e o próprio Estado. E aí, buscando aproximar mais, eu trago hoje dessa trilha de minhas falas, ela tem como propósito aqui fornecer a vocês algo bem simples. Eu, nesse semestre, com meus alunos, aprendi uma coisa. E começo, não é que vocês são meus alunos, são agora meus parceiros de diálogo. O que foi que eu aprendi com eles? Que uma escala, uma régua, serve para medir algo. Eles me disseram, nós juntos, se uma escala, uma régua serve para medir algo, um conceito equivale também a uma escala, uma régua para medir algo. Porque esse algo é a realidade. Nós devemos adquirir conceitos, seja ele de que área de conhecimento for, para medir a realidade, já que nós vivemos dentro desse espaço social. Então, a minha intenção aqui é fornecer para vocês uma escala. Se vocês quiserem usar, usem. É uma escolha de vocês. Então, a partir de agora, eu começo a apresentar essa escala que vocês possam utilizar para medir a realidade que vocês estão inseridas ou inseridos. O título dessa fala é, portanto, os fundamentos para o progresso do Estado do Ceará. A sociologia de uma ponte para um novo modo de vida. Repetindo esse título, os fundamentos para o progresso do Estado do Ceará, a sociologia de uma ponte para um novo modo de vida.
Pegando a citação do Hegel, você já conhece? Eu leio agora. O passado concentrado no presente cria a natureza humana por um processo de contínuo revivamento e rejuvenescimento. Agora entro na minha escrita. Toda sociedade, entendendo como uma rede de interdependência de indivíduos entre si, tende a configurar-se, com o decorrer do tempo, um programa de conhecimento, sem o qual ela não existiria para traduzir e produzir seu mundo, com ele, sua própria história. Esse conhecimento, gestado num dado espaço habitado, é capaz de organizar e estruturar as formas de vida e pensamento de diversos indivíduos. A durabilidade desse conhecimento ocorre da competência de transmissão do seu conteúdo de uma geração de indivíduos para outra, por meio de distintas combinações e modos a renovar a própria sociedade. O núcleo desse conhecimento, na maioria das vezes, consiste primordialmente em proporcionar aos indivíduos, em processo de crescimento e individualização, sem deixar de fornecê-lo durante toda a sua vida, a aquisição de fonte substancial de orientação para que possa saber atuar nas cadeias de interações sociais que estão inseridos e que venham a se inserir de forma eficiente. Com essa compreensão até agora exposta, eu estou colocando o que? Nós somos, ainda que individualmente, nós chamamos eu, Pedro, eu, Antônio, nós somos nós. Nós somos um somatório de eus, portanto nós. E é preciso reconhecer que nós estamos presos a essa cadeia infinita de inter-relações, a qual nós não existiríamos. Quanto mais eficiente for o conhecimento desse teor cognitivo, para que os agentes produzam suas percepções das posições que estão inseridos e abrigados, maiores são as chances de reconhecimento por parte do agente do lugar que ocupa, por conseguinte, de si mesmo. A se situar na rede e estabelecer o local preciso ao qual se encontra posicionado naquele instante, esses agentes geralmente tendem a querer interagir de maneira solidária e cooperativa, porque ao adquirir este conhecimento, eles refletem e avaliam sobre os feixes sociais e culturais da rede que o sustenta em forma de indivíduo, ao mesmo tempo que o compõe como pessoas sem os quais desaparecia. Essa minha fala não é minha, para ser sincero, é um somatório de outras falas. Eu preciso reconhecer onde cada fala aqui se estruturou em mim, já que estou preso numa rede, como todos vocês estão. Contudo, à medida que avança o alargamento, a distribuição e a conservação desse conhecimento, mais há necessidade de moldá-lo, apresentá-lo, implantá-lo e deslocá-lo como conhecimento bussular, isto é, um conhecimento composto de duas imagens, a saber, da bússola, que se refere ao instrumento usado para a orientação, mais a imagem do lar, parte da cozinha onde se acende o fogo, esse que torna um espaço digno de receber a designação de casa de habitação. Aqui, por que eu estou usando essa denominação conhecimento bussular? A professora Ana Campana esteve aqui conosco, ela falou para mim: Pedro, não adianta construir uma universidade. O conhecimento que nós temos na universidade, ele não é capaz de fornecer o que vocês estão discutindo. É preciso pensar um conhecimento que possa fornecer uma nova percepção de mundo. Poxa, Adriana, isso aí? Mas Pedro, eu não sei qual é não. Aí eu, tudo bem, Adriana. E aí, eu estou lançando a proposta.
conhecimento bussular. Não é um conhecimento instrumental, é um conhecimento que oferece uma orientação e, ao mesmo tempo, ele fornece um lar para habitar. Mas por que tem a ver pensar em lar, pensar em fogo? Observe, onde há fogo, há vida. Então, o conhecimento tem que trazer a vida, por isso é bussular. Ele precisa nos orientar. O Giovanni ontem falava em angústia. Eu já li o livro Angústia e compreendi, de Graciliano Ramos. Não sou a favor da angústia. Angústia surge quando o indivíduo não sabe a orientação, não sabe para onde ir. Quando se tem uma bússola na mão e sabe usá-la, se sabe para onde vai. Então o conhecimento deve fornecer essa orientação, que deve fornecer a perspectiva de um lar. Por isso é conhecimento bussular. Estou aqui defendendo esse tipo de conhecimento. E aqui, já abro parênteses, eu não estou para concordar com algumas falas que eu ouvi até agora. Eu me sinto livre para falar isso, já também discussões abertas. Da mesma forma, vocês se sintam totalmente, mais do que eu, libertos para discordar de qualquer fala aqui que eu estou expondo. E também, em alguns momentos, venho trazer reflexões que foram colocadas nesses encontros com os amigos de Ipu, principalmente. Continua o texto. É a partir, portanto, do conhecimento bussular que nos direcionamos para uma casa que haja fogo, símbolo da vida dos homens, que nós caminharemos para o segundo momento dessa fala, os fundamentos para o progresso do Estado do Ceará. O desenvolvimento de uma organização social, estando ela configurada em forma de clã, tribo, cidade, Estado-nação ou império, comporta uma variedade de cadeias explicativas. Ao longo da história, as causas dessa realização coletiva foram apresentadas, tendo como referência uma diversidade de fatores, desde a posição geográfica, a intelectualidade, a existência de um poderoso exército, ou ainda pela presença de um eficiente sistema político-jurídico, ou a força da crença no ser superior, até mesmo o mero acaso da história da sorte. Entretanto, no decorrer do século XVIII, principalmente com a Revolução Industrial, passa a vigorar sob seu lastro um forte teor ideológico de credo, que a humanidade caminha para o progresso, assentado no sofisticado cientificismo evolucionista do puritano Charles Darwin. No decurso do século XIX, Karl Marx, influenciado pela teoria evolucionista e pela filosofia iluminista de cunho evolucionista, que antecedeu a Darwin, passa a assegurar, como voto quase sacerdotal, que o progresso, conforme comprova a história, estava resguardado pela supremacia dos elementos que compõem a estrutura econômica, sendo o capitalismo a síntese moderna. Observe aqui, já estou levantando uma tese, reconhecendo que o Marx falou isso, reconhecendo que de várias formas foi colocado o desenvolvimento do progresso das sociedades, e agora eu quero negar isso. Não é negar, ser mais simples, eu quero propor um outro elemento. Portanto, ainda que Marx coloque-se como um apóstolo, lutando e profetizando contra a força dessa ordem capitalista, ele revelou o âmago do seu funcionamento, que nem mesmo os mais hábeis capitalistas da época sonhavam conhecer. Também revelou os novos atores sociais, a burguesia e o proletariado, ainda que antagônicas entre si, guardava mais proximidade do que as velhas classes, a aristocracia e nobreza. Com esses desvendamentos, surge um crédulo salvacionista entre burgueses e proletariado, de que a salvação na terra era obtida pelo domínio das forças produtivas, seja pela capacidade de desenvolvê-las, seja por meio de lutas, inclusive armada. A partir dessa ótica de percepção de base
materialistas, que sobreviveu ao século XIX, XX, alcançando o século XXI, chega até o estado do Ceará como um imperativo categórico de desenvolvimento a ser implantado em todos os países subdesenvolvidos. Com esse imperativo impessoal, portanto autoritário, a chave do desenvolvimento social e econômico se restringiu à forma de manipular as forças produtivas, como um feiticeiro é capaz, com seu cetro mágico, de transmutar a natureza, inclusive a si. A partir de agora, obedecendo à força desse paradigma de desenvolvimento, qualquer fracasso para instalar o bem-estar social para as populações situadas nos países subdesenvolvidos ou no estado do Ceará ou no longínquo lugar do globo, se der do cetro mágico, ou seja, as forças produtivas. Por isso, se assiste cada vez mais a chaminés com suas grandes máquinas de aço e ferro, as ditas usinas da modernidade e de progresso se instalando nos arredores da fortaleza, aguardiando o território cearense pelas armas no passado. Hoje, quer guardá-lo a todo custo, por meio do espantalho da indústria do petróleo. Um modelo, no mínimo 60 anos atrasado no tempo do modelo baiano, que na década de 50 construiu o complexo petroquímico na cidade de Camaçari. Segundo Francisco de Oliveira, no livro Elo Perdido, serviu para soerguer as classes sociais oriundas e sobreviventes da grande indústria da colônia baiana, atrelada ao comércio e à produção de cana-de-açúcar. Aqui eu estou defendendo que há um projeto de desenvolvimento instalado em Fortaleza. Esse projeto se assenta na indústria petroquímica, similar como aconteceu em Salvador. Quem quer ter mais dados disso, leia o livro O Elo Perdido, do Francisco Oliveira, ou Chico Oliveira. Assim, a partir da perspectiva de conhecimento Bolsolar, perguntamos: o modelo camaçariano é oportuno para o progresso do Ceará? Se lembrarmos do aviso de Rodolfo Teófilo, que o Ceará é uma terra condenada mais pela tirania dos governos do que pela inclemência da natureza. A afirmação de Rodolfo nos convida a investigar como se deu o processo de formação do Estado do Ceará, para a partir dessa compreensão processual, propormos outros projetos de desenvolvimento para o Ceará. Por mais difícil que seja aqui realizar essa tarefa, cada agrupamento humano busca de alguma forma reconstruir o processo de uma formação como um estatuto legítimo da sua existência. A buscar vestígios dessa empresa em fragmentos significativos em termos culturais, podemos encontrar e propor mecanismos que proporcionem a libertação de ideias erradas do passado. A possibilidade de realizarmos esse empreendimento necessariamente parte de entendermos a consciência que esse agrupamento humano tem de si mesmo, seja ele cearense, ibiapabano ou impuense. O desenvolvimento dessa consciência começa quando se monta o processo de formação do espírito do agrupamento em estudo, aqui no caso o Ceará. Esse espírito emerge da interação de três fatores: uma estrutura social, uma figuração, uma rede de interdependência de indivíduos que se formam entre si ao longo do processo histórico. No decurso, o que se assistiu foi um processo de lutas do poder central contra pequenas órbitas de satélites que se surgiam ao longo dos séculos. Historicamente, Fortaleza se postou como uma força reguladora, apesar de sempre se encontrar diante da ameaça de um rival até 1934. No início da sua nomeação,
como cabeça da comarca da província, Aquiraz foi sua primeira rival. Mais tarde, a rivalidade estará ao longo dos séculos com as vilas e cidades de Aracati, Icó e Sobral. As disputas por poder estavam tão impregnadas na vida social e lhes dando ordenamento e direcionamento que a própria literatura cearense surgirá trazendo essas marcas na escrita. No dizer de Sâncio de Azevedo, a literatura cearense a florescer entre 1813 e 1814 teve como espaço de formação o próprio Palácio do Governador Manuel Inácio de Sampaio, tendo como temas prediletos dessa literatura heróis, governantes, dando corpo à poesia palaciana. A tentativa de Fortaleza estabelecer uma ordem social hegemônica em lugar de sucessivas rivalidades repercutiu diretamente em lutas por estabelecimento de códigos de reconhecimento que identificassem os aparelhos de Estado, através de rituais de reconhecimento. Por conseguinte, esses refletiam diretamente no empréstimo de autoridade aos funcionários do Estado cearense. Porque a população da província, espraiada em seu vasto território, precisava tomar conhecimento da construção dos rituais e cerimônias que compunham o Estado, para obter e dar seu reconhecimento para se tornar legítimos cidadãos na estrutura do Estado nascente. Paralela a essa estratégia prática para alcançar o reconhecimento da existência do Estado diante dos seus moradores, parte dos habitantes, parte do Estado passou a colocar a ideia de criar um espaço territorial. Para isso, passou a representá-lo em mapas fidedignos, proporcionando uma governamentalidade no sentido Foucaultiano. Fazer aqui uma pausa. O que eu falei até agora? Em primeiro lugar, estou advogando a existência de um novo tipo de conhecimento para ler o Ceará. Qual é esse conhecimento? Usando como metáfora o conhecimento possular. Em segundo lugar, a ideia é que existe um paradigma de desenvolvimento. Ora está ligado no passado ao poderoso exército, ora a um Estado com a presença jurídico-político, ora a crença num ser superior, ora a capacidade intelectual do povo. Mas a partir da Revolução Industrial, passou a existir uma única crença: as forças produtivas é a solução para que uma sociedade possa chegar ao desenvolvimento socioeconômico. E aí essa ideia, ela chegou ao Ceará. Chegou tanto que nós assistimos na TV a ideia de se instalar um polo petroquímico em Fortaleza. Eu tomo como referência, contraposição, informando que essa ideia já foi realizada na Bahia na década de 50, e lá o que houve foi apenas uma transformação de uma antiga classe de senhores de engenho assumindo esses postos. E aí o proletariado que vai assumir não tem uma consciência de classe. Então agora, observe que Fortaleza, desde os primórdios, ela se coloca como uma cidade hegemônica. Ela quer exercer um processo de autoridade, de coeração sobre as cidades, círculos vizinhas, por mais longínqua que esteja dentro do território do Ceará. E nesse primeiro momento, precisou então desenvolver uma ideologia de controle. Essa ideologia de controle passou através de rituais, uma ritualística, onde as vilas, durante 2 vezes ao ano, ela tinha por obrigação fazer uma procissão, e a população deveria se apresentar diante dessa procissão, que na verdade não era procissão, mas sim o desfile do corpo do Estado, para que aí esses indivíduos se reconhecessem diante do Estado. Mas
Paralelo a isso, passou a ter agora uma outra tática o Estado, a construção de um mapa cartográfico que pudesse representar o Ceará. Então, a representação do mapa do território do Ceará no mapa significou o domínio de todo o território do Ceará, como também a possibilidade de ser reconhecido esse território. Mas não haverá somente esse mapa, haverá um outro mapa que, para mim, é o mais eficiente. Qual é? Um dos mapas, o mais importante mapa será construído para exercer essa governamentalidade pelo Instituto Histórico Geográfico do Ceará. Por meio da sua escrita, se faz um mapa do Ceará. Aí agora eu esqueço aqui o papel. Eu peço a vocês que se lembrem do mapa do Ceará. Observe que numa extremidade do mapa do Ceará se encontra a cidade de Fortaleza. Na outra extremidade, ao sul, encontra a região do Cariri. Observe que Fortaleza e Cariri, elas estão, portanto, ambas em fronteira do estado do Ceará. Eu posso, se nós observar ao longo da história, Fortaleza foi conhecida politicamente e economicamente. Isso. Se eu observo, a região do Cariri foi reconhecida historicamente pelo seu aspecto cultural e religioso. Se eu ainda desenvolver a compreensão desse mapa, que estamos aqui mental, vamos encontrar, não na extremidade, mas próxima à extremidade, a cidade de Sobral. Sobral se desenvolveu economicamente, politicamente, para não até dizer culturalmente. Mas observe, se o primeiro vértice, se agora eu for pensar em construir um triângulo e começar colocando a minha linha sobre Fortaleza, puxo até a região do Cariri, em seguida retorno a Sobral, de Sobral ligo agora com Fortaleza a um triângulo. Mas, ao se observar esse vértice, nós veremos que os dois vértices estão na extremidade, portanto, na fronteira do Ceará, à exceção de Sobral. Mas, se eu for seguir a premissa que o vértice deve estar na fronteira, eu vou subir a Serra da Ibiapaba. Então, eu mexo o vértice que está em Sobral, puxo para a Serra da Ibiapaba. Historicamente, quais fatores socioculturais e econômicos desenvolveu na Ibiapaba? Podemos dizer que desenvolveu o aspecto religioso e o aspecto